Ok, ok. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de El Moron, a lenda está entre vós. Seu professor de Química 3. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindo Pedro, Yuki, Sofia e Bruna, os 4 cavaleiros. Já vou avisando que eu vou cobrar aula particular, viu? Duzentão de cada um aí, e pouca gente assim eu cobro mais caro. Achando que é de grátis. Galera, vamos trabalhar? Quem ganha dinheiro sem fazer nada é o time do Flamengo, né? Então é o seguinte, estamos aqui com a nossa gloriosa apostila. Apostila, meu amor, apostila. Apostila de revisão, volume 2. Galera, já fizemos exercício nessa vida, hein? Toda a apostila de questões objetivas, toda a parte de Enem, e agora nós vamos encarar o sobrenatural. É sobrenatural, é sobrenatural, sobrenatural. Questões de Unicamp, FUVEST, Unifesp, de altíssimo nível, todas abertas, meu amigo, é para arrancar o pica-pau do toco, beleza? Nós vamos fazer hoje, que eu tô animado, hein? Nós vamos fazer 8 questões. 8, certo? Alguém tentou aí fazer alguma coisa a partir da página 229? Hein? Hein, Pedro? Você que é um aluno dedicado, não que os outros não sejam. Não. Brincadeira vocês, hein? Só quer saber de séries do Netflix. Impressionante vocês. Galera, então eu vou dar um tempinho para vocês brincarem, que criança que brinca é criança feliz. Vou pegar lá um pouquinho de água, que meu reservatório aqui está baixo. Vou dar um tempinho para vocês brincarem. Tem questões difíceis? Tem. Já vou avisando, tem questão diferenciada. Questão que você fala, cara, será que eu faria essa questão se estivesse fazendo essa prova? Né? Mas você sabe que prova aberta vale tudo, né? Então, se você não consegue fazer a letra B, só consegue fazer a letra A, tá ótimo. Vai fazendo. Por quê? A questão, cada letra vale uma certa pontuação. Né? Tem vestibular que as questões abertas são A, B e C. Só conseguiu fazer A, tá ótimo. O ideal seria fazer tudo, né? O ideal é não deixar nenhuma questão para trás, né? Zerada. Mas a gente sabe que, né, dependendo do vestibular que você quer fazer, você vai encontrar questões de outro patamar, certo? Então, tem que estudar mesmo. Então, abra lá o seu material na página 229. A minha parte começa na questão 71 e vai até o final, né? Que é a 108. Nós não vamos fazer tudo, tá, queridos? Não tem como, tá? Questões abertas. Eu não posso ficar resolvendo as questões e vocês só copiando, prestando atenção, porque vocês não crescem. Você concorda comigo? Nós fizemos 2 apostilas já, dando um tempinho para vocês resolverem e eu depois corrigindo. Eu acho que deu super certo. E é o jeito correto de se trabalhar. Então, agora, vamos fazer da mesma maneira, tá? São 10h36. 11 horas, eu vou começar a corrigir. Vocês vão começar a fazer a questão 71 até a 78. Entendeu? Vai fazer tudo, Mauro? Cara, eu tô animado. Logicamente, nós vamos até 20 para meio-dia, certo? Ah, lógico. Descansar, né? Trabalhar o dia inteiro hoje, graças a Deus, então, vamos até 20 para meio-dia. Então, são 10h36, vou dar 24 minutos para vocês brincarem um pouco, tá? 24 minutos, teoricamente, você vai falar, são 3 minutos por questão? Não, aqui são questões abertas. Então, questão aberta, né? Vocês talvez consigam fazer umas 4 aí. 71, 72, 73, 74.
Entendeu? Bom, se eu corrigir até a 76, já estou feliz hoje, que é a minha meta. Minha meta é 6 questões, tá? 6 questões por aula eu acho legal, por quê? Porque eu vou trabalhando os conceitos com vocês, resolvendo, entendeu? Então, vamos nessa. Eu vou descer para pegar um pouco d'água. Então, vocês têm agora 23 minutos. Beleza?
página é 229, viu? E qual livro? Questões discursivas. Beleza? Questões discursivas, página 229. Questão 71. Vamos resolver hoje até a 76. Mais 12 minutinhos a gente começa a corrigir. Beleza? Sentiram o trama das questões aí ou não? Diferenciadas, né? Mas é importante, né? A gente encarar umas questões assim. Tem questões, queridos, fáceis, normais, padrão básico, normal. Tem questões, né, um pouco mais elaboradas. Entende? Então, vamos fazer o máximo que a gente puder, entendeu? Na sequência, né? Até o final do ano a gente não vai conseguir fazer todas, mas, né? O objetivo é a gente pegar essas questões um pouco mais elaboradas e discutir, né? Depois que já fizemos essa resolução de exercícios mais tranquilos, né? Tem que pegar uma carne de pescoço também, né?
Ok, vamos lá então, galera, começar. Questão 71. Muitas atividades importantes para o desenvolvimento tecnológico humano requerem soluções secas, ou seja, sem água. Há muitas formas de eliminar a água de um líquido, mas eliminar praticamente todas as moléculas de água pode ser uma tarefa difícil. Um material poroso chamado de peneira molecular é capaz de capturar água muito eficientemente. Aluminosilicatos são materiais microporosos e, dependendo do diâmetro da abertura e do volume dos poros, podem funcionar como peneiras moleculares para a água. Um aluminosilicato com diâmetro de abertura do poro igual a 0,4 nanômetro está representado na figura 1. Letra A. Considere uma peneira molecular hidratada de fórmula molecular Na2O, Al2O3, 2SiO2, 9/2H2O. Olha a fórmula, queridos. Qual a percentagem em massa de água nesse material? Meu pai do céu. Vou comer a colinha aqui. Resolvi o exercício antes, né? Não sou bobo? Bom, então vamos lá. 71, letra A. Ó, esse silicato, a peneira molecular, tem uma massa molar de 365 gramas cada mol. E é interessante que nós temos 9/2H2O, ou seja, é 4,5 vezes 18 gramas. Você concorda que água pesa 18? Quanto que dá? 18,5 18 vezes 4,5, que é 9/2. Ó, 4,5 vezes 18 dá 81 gramas. 81 gramas de água. Então, 365, 100%, 81 gramas X. X vai dar quanto? 22,2%. Beleza? 22,2%. Letra B. Considerando que cada mol de peneira molecular tem um volume ao redor de 120 centímetros cúbicos disponível para a captura de moléculas de água, calcule o volume de uma molécula de água e o número de moléculas de água que pode ser retido em um mol de peneira molecular. Então, tá. Então, a letra B tem duas partes. Primeiro, o volume de uma molécula. Bom, é fácil. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? Pesa 18 gramas. Ou seja, 18 centímetros cúbicos. Tá? Eu vou fazer, como eu tenho uma lousa pequena, eu vou fazer os cálculos um pouco acelerados, tudo bem? Então tá bom. E aí eu vou tirar foto e mandar no grupo depois, beleza? Deixa eu encher o quadro e eu tiro a foto. De boas? Que aí quem não assistiu a aula e quiser assistir, né, fica tranquilo. Então, olha só. 6 vezes 10 é 23 moléculas de água.
pesa 18 gramas. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então C vezes 10, 23 moléculas de água, né, ocupam 18 centímetros cúbicos, certo? Beleza. Nós temos 120 centímetros cúbicos. Nós temos 120 centímetros cúbicos. Dá para saber quantas moléculas de água podem ser retidas? Dá. Isso vai dar 4 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Entendeu? Ele falou que 1 mol. Ele falou, 1 mol de peneira molecular, certo? Tem um volume de 120 centímetros cúbicos, ou seja, dá para reter 120 centímetros cúbicos de água. Dá para saber quantas moléculas de água, então, podem ser retidas? Sim, 4 vezes 10 é 24. Lembrando que C vezes 10 é 23 moléculas de água ocupam 18 centímetros cúbicos, certo? Nós estamos com 120 centímetros cúbicos, então dá para reter 4 vezes 10 é 24. Segunda parte, calcule o volume de uma molécula de água. É fácil, ó. De uma molécula de água. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ocupa 18 centímetros cúbicos. E uma molécula ocupa quantos centímetros? Ele quer saber o volume ocupado por uma molécula. Isso vai dar 3 vezes 10 a menos 23. 3 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Beleza? Então, a letra B dessa questão pede duas coisas. Mauro. Oi. Eu não entendi por que esse 18 centímetros cúbicos. O que é 18 centímetros cúbicos? Que é o seguinte, qual que é a massa molar da água? Não é 18 gramas? Então, 1 mol de moléculas de água pesam 18 gramas. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, cada grama ocupa 1 centímetro cúbico. Então, 1 mol de moléculas de água ocupam 18 centímetros cúbicos. Entendeu ou não? Tá? Não precisa copiar não, que eu já mandei a foto no grupo, tá? Vamos lá, letra C. Senão a gente demora muito. Letra C é o seguinte. Uma molécula de água tem distância entre os átomos de oxigênio e hidrogênio de 96 picômetros e distância entre os átomos de hidrogênio de 150 picômetros. O que é o seguinte, nós temos duas possibilidades, tá? Ou a molécula de água, ela entra assim, ou a molécula de água, certo? Ou a molécula de água entra assim. Tá aí no desenho, vocês estão vendo. Certo? Tipo, deitada ou em pé. Entendeu? E, logicamente, isso vai determinar o tamanho da entrada. Ó. A gente precisa determinar qual é essa distância aqui e precisamos determinar essa distância aqui. Com certeza absoluta, lógico, meu desenho é dos melhores, mas ela entrar desse jeito, certo? A distância, o buraco, né, o orifício para ela entrar é menor do que ela entrando assim. Só que não tem como controlar isso, né? Não tem como controlar. Não tem como ordenar as moléculas para elas entrarem de um jeito, né?
é mais fácil entrar assim, com certeza. Essa distância aqui, né, daqui até aqui, é menor do que essa distância aqui. E aí nós vamos determinar isso, porque olha só o que ele pede na letra C. Uma molécula de água tem distância entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, que é essa distância aqui, igual a 96 pm, e distância entre os átomos de hidrogênio, 150. Considerando as orientações apresentadas na figura 2, calcule em cada caso qual o menor diâmetro da abertura do poro, expresso como um número inteiro em pm, que uma peneira molecular deve ter para capturar água. Demonstre os cálculos, desconsidere os raios atômicos. Então, vamos lá. Certo? Então, vamos fazer as duas situações. Ó, vamos imaginar aqui, ó, molécula de água, certo? Ela assim, ó, ela vai entrar de frente, certo? Ela vai entrar assim. Beleza? Bom, nós queremos determinar o quê? Nós queremos determinar essa distância aqui, ó. Ó. Nós queremos determinar essa distância. Nós temos o que para calcular? Nós temos, ó, vai ser um triângulo retângulo, certo? Ó, essa distância daqui até aqui é 75. Por que é 75? Porque o texto fala que de um hidrogênio até outro dá 150. Então, aqui é metade. E ele também fala qual é essa distância aqui, ó. Essa distância é 96. Então, nós temos um triângulo retângulo, ó. Nós queremos isso aqui. Nós temos aqui, que é 75, e nós temos aqui, que é 96. Percebeu, ó? Nós queremos saber essa distância aqui, ó, porque ela vai entrar assim, né? Então, nós queremos saber essa distância, daqui até aqui. Então, nós queremos saber x. Nós temos, x seria o quê? O cateto oposto, não é isso? Nós temos a hipotenusa, que é 96, temos o cateto adjacente, que é 75. Então, nós sabemos que 96 ao quadrado é x ao quadrado vezes 75 ao quadrado. Então, x vai ser raiz quadrada, já fiz a conta aqui antes, de 9.216 menos 5.625. Então, x dá 60 aproximadamente, portanto, x vai dar 60 pm. 60 pico, que é 10 a menos 12, picômetro. Então, ela entrando assim, ó, né, como se ela estivesse deitada, o diâmetro, né, do orifício tem que ser de 60 pm. Agora, e ela entrando assim, em pé? Ela entrando assim, ó. O exercício deu essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é 150. Entendeu? Ele deu essa distância. Então, assim, o tamanho mínimo do orifício tem que ser de 60 pm, 60 picômetros. E o diâmetro maior, 150. Tem que ter entre 60 e 150. Menos que 60 não entra molécula nenhuma. Entendeu? E não precisa ser mais que 150, porque exatamente 150 ela entra em pé. Entendeu? Então, é assim, ó. Se você ainda está perdido. Ou a molécula entra assim, tá? Imagina que aqui nós temos o orifício, buraco. Ou a molécula entra assim, ó, tá? Ou ela entra assim. Ou ela entra assim, ou ela entra assim. Tá certo? Entendeu? Entendeu?
Ou ela entra assim, ou ela entra assim. Assim é 150. E aqui essa altura é 60. Belezura. Tirar uma foto que bonitinha aqui. Vamos para a próxima, questão 72. Não, a gente não faz nada hoje. Dessa primeira bateria de 6 questões aí, essa talvez seja a mais, uma das mais, né, dificinhas. 72. Nos navios porta-aviões é comum o uso de catapultas para lançar os aviões das curtas pistas de decolagem. Um dos possíveis mecanismos de funcionamento dessas catapultas utiliza vapor d'água aquecido a 500 Kelvin para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave. Após a pressão do pistão atingir o valor necessário, o êmbolo é solto de sua posição inicial e o gás expande rapidamente até sua pressão se igualar à pressão atmosférica. Nesse processo, o êmbolo é empurrado e o comprimento do cilindro é expandido para 90 metros, impulsionando a aeronave a ele acoplada. Esse processo dura menos de 2 segundos, permitindo que a temperatura seja considerada constante durante a expansão. Então é o seguinte, galera, não sei se vocês entenderam. Tá? Vou tentar demonstrar aqui para vocês. Eu não tenho aqui uma seringa, não. Mas é o seguinte, imagina que eu tenha, que isso aqui seja a aeronave, tá? Ela vai ser catapultada para frente. Então, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser empurrada, certo? Ó, ela está aqui. Ela tem que ser empurrada. Aí, o que acontece? Ela está presa. Ela está presa no êmbolo, certo? O êmbolo é aquela parte móvel da seringa, está preso aqui. E aí a distância é de 30 metros. Então, quando o êmbolo vai para baixo, aumenta a pressão, certo? Aí a pressão está máxima, vapor d'água pressurizado. Quando o êmbolo está para baixo, ou seja, que está pequenininho, o tamanho é menor, ele atinge uma pressão violenta. Certo? Atinge uma pressão violenta. Tá certo? E nós vamos determinar essa pressão. Qual é a pressão quando o êmbolo é empurrado para baixo? Aí, a pressão está violentíssima. Certo? O que acontece? Eles apertam lá um botão e aí eles liberam a pressão, ou seja, você tem a expansão do gás. Com a expansão do gás, o êmbolo, que tinha 30 metros, ele aumenta para 90 metros. Então, o que acontece? Ele empurra o avião para frente. Isso dura 2 segundos. Então, o avião é lançado para frente, empurrado com uma violência absurda. Porque eles não têm como decolar que nem um avião normal. Porque a pista do porta-aviões é curta. Entendeu? Assim como para pousar, eles soltam um cabo com gancho, e a hora que ele vai pousar, aquele gancho prende num cabo de aço super resistente para frear, né, o porta-aviões, dar um tranco violento. Não tem como, né, usar o freio, porque ele vem numa velocidade absurda. Então, ele acaba ficando preso no chão. Então, para ele ser catapultado, ser lançado para cima, tem que haver a expansão do gás. Beleza? Tá. Tem que entender mais ou menos a ideia. Letra A, calcule qual é a pressão inicial do vapor d'água utilizado nesse lançamento. A pressão é quando o êmbolo está tudo para dentro. Então, fica só 30 metros para fora. Entendeu?
A hora que o pistão, né, é jogado para frente, ele aumenta de 30 metros para 90. Então, houve a expansão. Então, ele quer saber qual é a pressão no momento em que o êmbolo está todo recolhido. Ou seja, uma pressão violenta. No momento em que ele expande, ele adquire a mesma pressão atmosférica, um ATM. O próprio texto diz isso. Beleza? Então, vamos calcular. Agora, é interessante, por quê? Porque a temperatura é mantida constante. Então, você vai usar a fórmula do pivetinho e pivetão. Família corintiana, certo? Então, questão 72, letra A. Ó. Situação 1, certo? Pressão 1, não sei. Volume 1, não sei. Temperatura 1, 500 Kelvin. Porque isso é o vapor, tá certo? Você empurrou o êmbolo para baixo, o vapor superaquecido, essa estrutura é toda de aço, então a tendência é esse vapor jogar o pistão para cima. Mas ele está preso, entendeu? Ele está preso. Pressão 2, 1 atm. Isso aqui é a letra A, né? O volume 2 é igual... Perdão. Peraí. Pressão 1 é o que nós vamos determinar. A altura do pistão é 30 metros, certo? E a temperatura 1, 500 Kelvin. A altura do pistão aqui é 90 metros, certo? E a temperatura 500 Kelvin também, que ele fala que a temperatura se mantém constante. Beleza? Bom, qual que é a fórmula? P1 V1 sobre T1 igual P2 V2 sobre T2. Temperatura é a mesma. Então vai ficar P1, o volume 1 é π raio ao quadrado vezes altura 1. É igual P2 vezes π raio ao quadrado vezes altura 2. O raio é o mesmo e o π é o mesmo. Então, P1 eu não sei, a altura é 30, certo? O P2 é 1 e a altura é 90. Então, P1 não, é 3 metros, né? É 3 metros, não é 90, é 3, perdão. Tá? É 3 metros. Estou com 30 na cabeça, porque já é a resposta final. Preparando a aula. Então, a pressão dentro do pistão, antes de lançar o avião, de catapultar o avião para cima, é de 30 atmosferas. Entendeu? A pressão fora do pistão é de 1 atm. A pressão dentro é de 30 atm. Então, está super pressurizado esse vapor. Super pressurizado. É por isso que, né, o avião é empurrado para frente violentamente. Piloto de caça decolando de porta-aviões é um treinamento diferenciado, queridos. Entendeu? Os pilotos da Marinha, né, quem usa o porta-aviões é piloto da Marinha. O treinamento deles de pouso e decolagem é diferenciado da Força Aérea normal. Não é todo mundo que pousa e decola de porta-aviões, não. É outro patamar. Agora vamos para a letra B. Beleza? Entenderam? Lembrando que o volume do cilindro é π raio ao quadrado, que é a circunferência, vezes... É base vezes altura, né? A base é π raio ao quadrado e a altura é o tamanho do cilindro. Não é isso?
Letra B agora. Vocês perceberam que tem química junto com física, junto com matemática? É uma salada de frutas aqui, né? Letra B, o que pede na letra B? Caso o vapor d'água fosse substituído por igual massa de nitrogênio, nas mesmas condições, o lançamento seria bem sucedido? Você fala assim, não, vapor d'água não, vamos usar nitrogênio. Mesma massa de nitrogênio em relação ao vapor d'água. Só que é o seguinte, queridos, é a mesma massa, só que são moléculas que pesam diferente. Certo? Então, pensa comigo. Letra B. Você tem que lembrar que número de mols é massa pela massa molar. Certo? Lembra disso? Número de mols é massa pela massa molar. A massa é a mesma. Então, quem tem maior massa molar vai ter menor número de mols. Se vai ter menor número de mols, vai exercer uma pressão menor. Concorda comigo? Se você falar assim, olha, 10 quilos de vapor d'água, 10 quilos de gás nitrogênio. O gás nitrogênio é 28 gramas cada mol. Água é 18 gramas cada mol. Tá certo? A massa é a mesma. Se eu pegar assim, né? Uma tonelada de vapor d'água, uma tonelada de gás nitrogênio. A massa é a mesma. Só que quem tem maior massa molar vai ter menor número de moléculas. Se você tem menor número de moléculas, tá? Então, olha só. O número de moléculas de N2 é menor que o número de moléculas de água. Portanto, quanto menor o número de mols, menor a pressão exercida. Só para você ter uma ideia, se você dividir 18 por 28, ó, se eu pensar o seguinte, número de mols da água em relação ao número de mols do N2. Contrário, número de mols do N2 sobre o número de mols da água. Vamos montar passo a passo, fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, massa de N2 igual a massa de água, certo? O que é massa de N2? É o número de mols. Ó, o que é massa? O número de mols vezes a massa molar. Número de mols do N2 vezes a massa molar do N2. Massa de água, número de mols de água vezes a massa molar da água. Certo? Então vai ficar como? Ó, número de mols de N2 vezes 28 é igual ao número de mols de água vezes 18. Se eu colocar número de mols de N2 sobre o número de mols de água, vai ficar 18 sobre 28. Isso vai dar 0,64. Ou seja, 64%. Então, se eu substituir vapor d'água por... Se eu substituir vapor d'água por gás nitrogênio, eu vou ter somente 64% da pressão que eu teria se eu utilizasse vapor d'água. Tem uma diminuição aí de 36% na pressão. Essa diminuição na pressão é porque eu vou ter menos moléculas de N2 em relação ao vapor d'água. Então, vai ser uma boa substituir vapor d'água por gás nitrogênio? Não. Porque eu não vou produzir pressão suficiente para lançar o avião no porta-aviões, de repente, tão longe. Porque, assim, ele acelera o máximo, mas ele está preso no pistão.
ele dá o máximo. Aliás, o Will está assistindo aí. Cadê o Will? Cadê você, Will? Alô, você, Will. Ah, o Will saiu. Mas o Will é meu parceiro de cinema. Esse ano, né, iria lançar Top Gun 2. Vocês vão ver. Quem assistiu Top Gun 1 já sabe como é top mesmo, né? Literalmente é top. As cenas, né, de decolagem e aterrissagem nos porta-aviões. E aquele porta-aviões do primeiro filme era o Enterprise, que é um porta-aviões antigo, super famoso, né? Agora eles vão usar, com certeza, um maior, um mais sofisticado. Mas no filme era o Enterprise, usava os F-14, agora é, né, uns F, sei lá, F-30, F, sei lá. Então, o que acontece? O piloto ele dá o máximo de turbina, mas o avião está preso no pistão. A hora que o pistão, ele tá lá acelerado, a hora que o pistão dá aquela pancada nele, meu amigo, ele é catapultado com força. Então, vai ser vantajoso trocar vapor d'água por nitrogênio? Não, não vai ser vantajoso. Então, e nós provamos matematicamente por quê. Vamos para a próxima. 73. Ó, eu vou pedir para vocês tentarem fazer em casa, durante a semana, as questões, para que a gente possa, já desde o início da aula, como são questões mais trabalhosas, né? A gente já começa resolvendo. Eu dei um tempinho hoje e tal, mas não vai rolar. Entendeu? Vocês vão ter que tentar fazer durante a semana, né? Sempre essa média aí de 6, 7 questões. Entende? Eu vou marcar certinho as questões para vocês tentarem fazer. Questão 73. Os pneus das aeronaves devem ser capazes de resistir a impactos muito intensos no pouso e bruscas alterações de temperatura. Esses pneus são constituídos de uma câmara de borracha reforçada, preenchida com gás nitrogênio, a uma pressão típica de 30 atm a 27 graus Celsius. Isso é temperatura ambiente, certo? Para a confecção dessa câmara, utiliza-se borracha natural modificada, que consiste principalmente do poliisopreno, mostrado a seguir. Em um avião, a temperatura dos pneus recolhidos na fuselagem era menos 13 graus durante o voo, porque lá em cima é muito frio, né? E o pneu está dentro do avião, ele não fica, o pneu não fica para fora, certo? Porque senão você gera resistência no ar, você gasta muito combustível. Então você recolhe o pneu e quando o pneu está lá dentro, no compartimento do pneu, está menos 13. Próximo ao pouso, a temperatura desses pneus passou a ser 27. A hora que ele abaixa o trem de pouso, que ele vai pousar, de menos 13 vai para 27. Então dá uma diferença boa, né? Mas seu volume interno não variou. Letra A. Qual é a pressão interna de um dos pneus durante o voo? Então aqui, queridos, ó, nós sabemos a pressão durante o voo. Não sei. Certo? Que durante o voo é quando está menos 13. O volume é fixo, a temperatura menos 13 graus Celsius, ou seja, 260 Kelvin. Agora, a pressão 2 é 30 atm. O volume é o mesmo quando a temperatura é 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Beleza? Logicamente, quando o volume não varia, pneu é um sistema, né, isovolumétrico, diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão. Certeza absoluta. A temperatura é 260 kelvins, a pressão interna vai ser menor do que quando a temperatura é 300 kelvin. Aí você joga no pivetinho, pivetão. Essa é a letra A. P1, V1 sobre T1 igual P2, V2
sobre T2. P1, eu não sei. O volume você cancela, certo? Pneu é indeformável, então V1 igual a V2. Beleza? Então vai ficar P1 sobre 260 é igual a 30 sobre 300. Portanto, P1 igual a 26 ATM. Então, primeira parte da resposta, letra A, 26 ATM. Letra B, qual é o volume interno desse mesmo pneu em litros, dado que foram utilizados 14 quilos de nitrogênio para enchê-lo? Ó, essa questão 73 está muito mais fácil que as outras, hein? Questões normais. Tem nada aqui, uau! Entendeu? Então, essa é a letra A. Vamos para a letra B, já tirei a foto. Você que está com o grupo aberto aí, vai acompanhando as fotos que eu já estou enviando online. Agora a letra B. Letra B. Eu quero saber o volume. Tá. Aí é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Vamos trabalhar a hora que ele está em temperatura ambiente. Então, temperatura 300 Kelvin, a pressão 30 atm, o R 0,082. Tá, e o número de mols? O número de mols, a massa é 14 quilos. Então, 14 mil gramas. E a massa molar é 32 gramas cada mol. Certo? Vamos determinar o volume do pneu, a temperatura 300 Kelvin. Isso quando ele pousa, tá? A pressão de 30 atm. O R0082, que tem que aguentar muito peso, né, queridos? Por isso que é 30 atm. Aqueles pneus lá, misericórdia. São enormes e aguentam uma pressão violentíssima. São 14 quilos de nitrogênio e a massa molar, é nitrogênio, então é 28. 28, não é 32 não. Então vamos lá. Palmeiras Verdinho não resiste ao timão. Fazer uma homenagem à minha querida amiga Patrícia Pirota. Professora Vengana não resiste ao tofu. Então, vamos lá. Volume é igual a massa 14.000 vezes o R 0,082, a temperatura 300, dividido por 28, vezes 30. Beleza? Isso vai dar 410 litros. E agora a letra C. Ele quer a fórmula molecular do monômero do poliisopreno. Então, a estrutura do isopreno. Essa aqui, ó. Vocês tiveram. É isso aí, ó. 2-metil-1,3-butadieno. Essa é a estrutura do isopreno. Resposta final. Muito bom. 74.
74. Vou pegar aqui o texto da 74. Um teste caseiro para saber se um fermento químico ainda se apresenta em condições de bom uso consiste em introduzir uma amostra sólida desse fermento em um pouco de água e observar o que acontece. Se o fermento estiver bom, ocorre uma boa efervescência. Caso contrário, ele está ruim. Considere uma mistura sólida que contém os íons de hidrogênio fosfato e hidrogênio carbonato, famoso bicarbonato. Letra A. Considerando que o teste descrito anteriormente indica que a mistura sólida pode ser de um fermento que está bom, escreva a equação química que justifica esse resultado. Olha só, letra A. Bicarbonato é isso aqui, ó. Certo? Bicarbonato é esse carinha aí. Tá certo? Aí, a pergunta é, qual é a função? Qual é a função? Que é assim, ó. A função do dihidrogênio fosfato. O dihidrogênio fosfato, deixa eu até melhorar isso aqui para ficar bem didático. Ó, o dihidrogênio fosfato, certo? Ele fornece H+. Ele fornece H+. Então, a reação é bicarbonato mais H+, que é fornecido, porque ele é uma fonte de H+, vai formar quem? CO2 e água. E esse CO2 é que faz a massa crescer. Esse é o gás que se desprende. Entendeu? Então, quando você joga água, ocorre a ionização do H2PO4, tá certo? Ele libera H+, aí esse H+ reage com bicarbonato, produzindo a efervescência. Bolhas, 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 bolhas. Então, essa é a letra A, beleza? Letra B. Tendo em vista que a embalagem do produto informa que 18 gramas desse fermento químico deve liberar, no mínimo, 1,45 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos de gases, no caso é só o CO2, porque a água está no estado líquido, a 298 Kelvin, 93.000 Pascal, determine a mínima massa de hidrogênio carbonato de sódio que o fabricante deve colocar em 18 gramas do produto. Muito bom. Então, vamos lá. Letra B. Primeiro, volume. 1,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Certo? Qual é a pressão? 93.000 Pascal. O R, 8,3. Certo? Bom, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do bicarbonato de sódio. Ele quer saber a massa de bicarbonato de sódio. Ó, hidrogênio carbonato de sódio é o bicarbonato de sódio. Então, bicarbonato de sódio, a massa molar é 84 gramas cada mol. O que o exercício quer saber? Qual é a massa? Ele te deu volume, pressão, R, tudo isso está no exercício, tá? A massa molar do bicarbonato, e aí vamos determinar a massa de bicarbonato que tem que ter no produto. Então, vamos usar que fórmula? Para o vestibular, eu nunca ralei tanto. Para o vestibular, a massa sobre massa molar vezes RT. O que o exercício quer mesmo? O exercício quer a massa. Então, a massa vai ser P vezes V vezes massa molar sobre RT. Então, a massa vai ser a pressão, 93.000, o volume,
1,4 vezes 10 a menos 3, a massa molar, que é 84, dividido por 8,3 vezes a temperatura. Qual é a temperatura mesmo? 298 Kelvin. Temperatura 298 Kelvin. Isso vai dar quanto? De acordo com os meus gloriosos cálculos prévios, 4,62 gramas. 4,62 gramas. Então, um produto tipo pó royal, né? Vamos dar nome aos bois aqui, né? 18 gramas, certo? Em 18 gramas do produto, você vai ter 4,62, certo? Então, você tem lá várias substâncias misturadas. A massa mínima que tem que ter, certo? Lógico, quanto mais bicarbonato, melhor, né? Mas o mínimo que tem que ter é 4,62 gramas. Beleza? Bom, com isso nós ficamos aqui. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos fazendo as questões na sequência, beleza? E aí semana que vem nós vamos fazer um pouco diferente. Já vou começar metendo bronca nas questões, tá certo? Porque a dinâmica vai ter que ser um pouco diferente das outras apostilas que nós trabalhamos, entendeu? Porque são questões mais longas, né? Mais trabalhosas, né? A, B e C, na verdade, você pode falar assim, ele fez poucas questões. Não. A letra A é uma questão, a letra B é outra questão, a letra C é outra questão. Você percebeu ou não? Então, se eu faço 4 questões só, eu fiz 12, na verdade. Porque cada letrinha pede uma coisa, não é verdade? Então, um ótimo restante de semana aí, certo? Belezura? Se cuidem. Semana que vem a gente volta. Valeu, um abraço. Uhul!